Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês aí? Bom, vamos lá, vou comentar as questões da terceira semana para ajudar vocês a fazer os exercícios aí. Unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Então vai falar da parte da colonização espanhola, no caso, né, dos incas, os astecas e os maias, que eram civilizações da América, que eram bem desenvolvidas. Objeto de conhecimento. A conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e dos europeus. A habilidade que vocês têm que desenvolver é descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista, com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistência, ampliando a discussão do conceito de colonização sob o ponto de vista do colonizado e do colonizador. Então essa última frase aqui, ó, que sintetiza bem, que resume bem a ideia aqui da habilidade. Vocês têm que saber, vocês têm que refletir e compreender o ponto de vista do colonizado, que no caso são as civilizações indígenas, e do colonizador. Então, não é só, descobriram a América. Não descobriram a América. Eles invadiram a América. A América já existiam pessoas aqui. Então, essas formas de pensar vocês têm que ir mudando. Quem descobriu a América? Sei lá, Cristóvão Colombo. Não foi ele que descobriu. Ele só conseguiu navegar até o continente americano, certo? E lá já existiam pessoas, já existiam civilizações organizadas, etc. Então, eles invadiram a América e tomaram as riquezas dos nativos. Conteúdos relacionados, organização das sociedades americanas e a época da conquista. Então tem um texto aqui, ó, do Roberto Navarro, muito bom inclusive, que ele fala um pouco das civilizações maias, incas e astecas. No caso, os maias e os astecas, eles povoaram aqui, ó. Deixa eu ver se tem um mapinha. Tinha um mapinha aqui. Agora não tem mais. Deixa eu ver se no outro exercício tem um mapinha pra gente ajudar. Não tem. Então vamos pegar esse mapinha aqui mesmo, ó. Os maias, os astecas, ó. Os astecas eles povoavam essa parte aqui, ó, no sul dos Estados Unidos aqui e no atual México, essa parte aqui. Os maias é essa partezinha aqui, ó, chama Península de Yucatán. Essa partezinha que é o sul do México aqui, ó. Essa aqui, ó. E os incas povoaram essa parte aqui, ó, da América do Sul, certo? Só para vocês terem uma noçãozinha aqui que vai aparecer um mapinha. É um mapinha aqui, ó, da civilização maia. Algumas pirâmides também, alguns resquícios arqueológicos aqui da civilização, tá vendo? Algumas casas, tal. Normalmente as pirâmides estavam ligadas à religiosidade deles, aos deuses. Então vamos lá. Observe a imagem 1 olhando para o mapa em termos de organização política, o que difere dos maias, dos astecas e dos incas. Bom, como não explicou tão bem aqui no texto, essas civilizações elas tinham cidades-estado. Então aqui está bem ruim o mapa que eles colocaram no PET, mas cada estrelinha dessa aqui representa uma cidade-estado. Como assim? Cada cidade era dividida e cada cidade pertencia a uma civilização. Então eles tinham algumas coisas em comuns, como a religião, a língua, etc. Só que cada cidade tinha uma administração própria, então uma não dependia da outra para sobreviver. Entenderam? Já a civilização asteca já tinha um império, e esse império era todo regido por um só rei. Então o império asteca era unificado, que a gente fala. Então existiam cidades, só que quem comandava todas essas cidades era um rei. Então centralizava todo o poder no rei. Como se fosse, entre aspas, um país, que era gerido por uma pessoa. Aqui no caso, cada cidade seria a representação de um país, só que eles tinham em comum a língua, a religião, os costumes e tal. Certo? Enquanto a civilização inca também existia um poder centralizado. Certo? Então, essa questão está meio vaga, porque você está falando assim da organização política. Então vocês teriam que falar que se existia um rei, se cada cidade tinha autonomia ou não. Tipo, cada cidade representaria, entre aspas, como se fosse um país, etc. Então o que acontece? Vocês têm que responder mais ou menos isso que eu falei, que algumas tinham a civilização asteca já tinha a representação de um rei, enquanto a Inca também, enquanto a Maia
era a representação de cidades e estado. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Bom, no caso aqui, ó, no texto, o Roberto Navarro fala que os maias eles decaíram por volta do ano 900 depois de Cristo. Então o que acontece? Até hoje os arqueólogos não sabem ao certo por que essa civilização começou a decair, começou a acabar. Alguns defendem que acabou as áreas de cultivo de produtos comestíveis, tipo batata, etc. Outros falam que eles desmataram muitas florestas e não conseguiram se fixar em um local só e tiveram que sair desse local e começar a ir para outras partes. Então a civilização maia ela foi ocupada em parte pela civilização asteca e posteriormente pelos espanhóis, né? No caso aqui no texto não tem referência direta a essas ocupações, certo? Então você pode colocar que foram os espanhóis e os astecas ocuparam parte do território. A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estados maia. O maia com letra minúscula é osso, hein? Sobre a imagem, responda: como estava organizada a cidade de Tikal? Bom, você vê pela imagem aqui, ó, você vê que a pirâmide ela é representação religiosa. Pode ver que tem até semelhança às cidades que a gente está acostumado, por exemplo, em Monsenhor ou em Paraíso, onde eu dei aula também e tal. Tem uma igreja no centro da cidade e a cidade fica em volta dessa igreja. Então, isso representa o quê? Que eles eram povos que tinham uma religião muito forte, muito carregada de simbolismo para eles. Então, eles colocavam essas pirâmides assim na parte central da cidade. Em volta da cidade ficavam os monumentos, ficavam as casas das pessoas, etc. Então, era basicamente isso a organização da cidade. Como eram as construções? Bom, as construções, essas aqui que vocês estão vendo, são feitas todas de pedra. Só que algumas casas também eram feitas de adobe. Adobe é uma espécie de tijolo de barro e eles tinham também telhados de palha. Eles usavam palha para fazer os telhados. Então, boa parte das construções que a gente vê hoje, ainda lá na região do México, são construções feitas de pedra, porque pedra é um material que persiste muito mais com o tempo, né, do que outros tipos de construções. E adobe, aquilo que eu expliquei, são os tijolos de barro, tal. Então algumas casas ainda resistiram, mas aqui na imagem não dá para ver direito essas casas. Dá para ver mais essa parte que é o centro religioso aqui de Tikal. Quais conhecimentos eram necessários para erguer cidades como essa? Bom, para você erguer construções que são grandes assim, você tem que no mínimo ter um conhecimento bom em matemática, a parte de ângulos, nessa parte de arquitetura, engenharia e tal. Então eles já tinham esse conhecimento. Pode ver que aqui no Brasil, como houveram vários povos indígenas, os tipos de construções deles eram construções mais perenes. O que é perene? Uma coisa que acaba mais rápido com o tempo. Já as construções dessas civilizações, você vê que são construções mais elaboradas, eles já usam outros materiais, tanto é que elas existem até hoje. Já os indígenas do Brasil, eles construíam malocas com madeira, palha e tal, só que várias não resistiram, né? São poucas que ainda resistem, né? Sem manutenção e etc. Então, esses sítios arqueológicos aqui só existem até hoje porque as construções são construções mais elaboradas, né, feitas de um material mais resistente. Então, leia o texto abaixo. 2. Leia o texto abaixo, observe as imagens e em seguida responda as questões. Lá. Tenochtitlan foi fundado em 1325 e tornou-se a capital do Império Azteca no fim do século XV. A cidade originalmente se localizava a 2 pequenas ilhas no lago Texcoco, através da construção de ilhas artificiais. Tenochtitlan se expandiu, passando a cobrir uma área de mais de 13 km². Por volta de 1519, sua população é estimada em 400 mil pessoas. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Aztecas. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. Bom, aqui tem um mapinha, né? Aqui está o lago, aqui está a cidade.
Então eles já tinham técnicas até de construção dentro da água, né? Dentro de um lago. Que trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? Então aqui fala lá, através da construção de ilhas artificiais, Tenochtitlan expandiu, passou a cobrir uma área de 13 km². Então aqui é essa parte que ele fala da área da cidade, etc. B. A imagem confirma ou contesta o trecho do artigo que apresenta? Ela confirma. Pode ver que a gente tem um lago, né? Daí aqui tem a cidade que eles estão referindo ali no texto, né? Aqui ó, a cidade tem no Titã, 1524, disponível e tal. Foi um certo, obviamente foram os espanhóis que fizeram esse mapa aqui, né? Mesmo porque os astecas não tinham escrita igual a nós, somente os espanhóis. Né? C. Em relação ao Tenochtitlan, o que mais lhe chama atenção? Bom, isso é pessoal, mas vocês podem comentar da arquitetura, como que era feita aqui a cidade, você pode comentar que uma cidade dentro de um lago na época era uma coisa extremamente difícil de ocorrer e etc. Então você pode escrever o que você achar melhor. E muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento? Justifique. Então o que acontece? Você vai falar que a sociedade era primitiva. Se você for comparar na mesma época aqui, ó, tá falando que esse mapa aqui é de 1524. Os espanhóis chegaram a ter contato com os astecas em 1519. Que tá aqui, ó, tá até essa data aqui, ó. E tinha 400 mil pessoas. Pra vocês terem ideia, Paris, que era a capital da França até hoje, né, na época, por volta aqui do ano 1519, tinha 200 mil pessoas só. Então você vê que uma cidade, uma civilização que a questão tá falando que é primitiva, já tinha mais pessoas morando do que a capital de Paris na época, capital da França na época, quer dizer. Então você vê que não é uma civilização primitiva, pelo contrário, é muito avançado. Mas por que os espanhóis conseguiram dominar eles? Por uma coisinha só que os espanhóis já dominavam, a pólvora. Então os espanhóis tinham armas de fogo e eles não tinham. Se eles chegassem a esse tipo de tecnologia na época, dificilmente os espanhóis iriam conseguir tomar as cidades como eles tomaram, né? Então, falar que você discorda, obviamente, você tem que discordar, que não eram primitivos, olha o tipo de construção que eles faziam, então não é uma sociedade primitiva. Então vocês argumentam aí, falam que eles já tinham obras de construção bem avançadas, já existia matemática, eles desenvolveram matemática, eles desenvolveram astronomia, etc. Leia trecho do artigo Muitos Milhos do Vale Sagrado dos Incas, de Joana Monteleone, e em seguida observe a imagem que retrata terraços agrícolas de Pisac, no Vale Sagrado do Inca, no Peru. Então aqui é o vale, né? Aqui tem um textinho, tá falando de Cusco e tal, implantar milho e tal. O milho e a batata eram as principais variedades de cultivo que eles tinham, né? Os incas, no caso. Então aqui está um vale todo, parece que tem uns degraus, né? Agora responde as questões. Segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? Bom, olha aqui, ó. Nas encostas que rodeavam as montanhas de Cusco, no Peru, uma maneira especial de plantar milho se espalhou por todo o Império Inca por volta do ano 1400. Era o auge dos maiores impérios da América e as encostas das montanhas estavam cheias de plantações trabalhadas para receberem as diversas variedades de milho consumidas pela população local. Nenhuma região com condições adversas para o cultivo de alimentos, por causa da altitude das montanhas íngremes, os incas cavaram terraços em curva, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade. Então eles plantavam nas montanhas, né? Então a base da economia deles era o cultivo do milho. Então eles faziam esses recortes nas montanhas para conseguir plantar. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Então essa imagem representa o que? O trabalho que os incas fizeram para que essas montanhas servissem de plantio para eles, né? Tipo, como o terreno é muito acidentado, tem muita montanha, então não tem parte plana. Então o que eles faziam? Recortavam as montanhas para conseguir plantar.
C. Qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar alimento? Aquilo que eu falei, o relevo era acidentado e eles não tinham tantas terras para plantar, então eles criavam esses degraus aqui, chamam altiplanos, né, para conseguir o plantio. D. Qual a solução encontrada para esse povo? Você vê que as perguntas são as mesmas, né? A solução foi essa que eu acabei de falar. A tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Que nome essa técnica recebe? Essa técnica recebe altiplanos, chama altiplanos. E é usada até hoje? Sim. Alguns cafezais e outras culturas que normalmente são plantadas em montanhas, em costas, eles usam isso aqui, ó. Eles vão fazendo esse zigue-zague aqui, acompanhando a montanha e plantando. Até hoje se utiliza essa técnica. Bom, aqui já é a quarta semana, então espero ter ajudado vocês aí nessa terceira semana. Qualquer dúvida é só falar comigo aí. Um abraço a todos e bom final de semana.